Olá! Afinal de contas, será que as coisas que a gente fala nesse canal têm a ver com a minha cabeça? Ou será que eu tirei elas de algum lugar? Você sente falta da referenciação bibliográfica completa? Ou será que falar sobre referenciação bibliográfica poderia atrapalhar um pouco o andamento dos vídeos e o entendimento das questões? Eu queria debater um pouco sobre isso com vocês do canal, mas só depois da vinheta. Eu queria falar hoje sobre referenciação bibliográfica e sobre a importância da referenciação bibliográfica nas nossas bases de conhecimento, nas nossas ideias e nos conceitos que a gente utiliza não só para a nossa vida, mas para a vida das outras pessoas. Eu falo nesse vídeo de coisas que eu indiretamente estou falando, tanto nos vídeos da série Autoterapia, que você pode acompanhar toda quinta-feira, 9h30 da manhã aqui no canal, quanto nos vídeos que eu faço com outros colegas, ou sozinho, né, às terças-feiras quinzenalmente, como este. Acho que muitas vezes nesse canal eu já falei que, além de terapeuta, eu sou professor universitário. E como professor universitário, tenho uma prática constante de sala de aula. Desde 2003 eu frequento salas de aula, então eu estou há muito tempo nesse processo de ensinar. E obviamente que isso faz parte também do meu posicionamento como terapeuta e como divulgador de ideias sobre terapia. Claro, eu não me dissocio de quem eu sou quando eu me torno um terapeuta. Aliás, esse é um mito que muitas vezes as pessoas despertam, né? Tem duas vertentes, né? O terapeuta no patamar, que não tem defeitos, que não tem problemas, que não tem limites, que não tem suas ações. Isso é absolutamente incongruente com a natureza das pessoas, né? As pessoas têm suas limitações, seus anseios, suas frustrações. Ao mesmo tempo, a noção de que o terapeuta, ao se tornar terapeuta, ele não pode carregar nenhuma experiência prévia dele, que as experiências prévias dele não vão ajudá-lo em nada, ou que a cultura em geral não vai atrapalhar ou não vai ajudar a pessoa a ser um terapeuta melhor e a ser uma pessoa mais eficiente. Eu discordo muito dessas duas frentes e, mais do que discordar, sei que elas estão equivocadas, e eu queria falar um pouco sobre essa diferença entre discordar e concordar e saber, justamente, que vem inclusive do meu papel em sala de aula. Muitas vezes, quando a gente está vendo alguém ensinando alguma coisa, a pessoa pode ter algumas posturas. A primeira postura extrema de um lado é a pessoa que realmente dá a sua opinião, realmente coloca suas opiniões nas coisas e coloca seus pontos de vista e suas perspectivas em cima do conhecimento que está tentando passar. Isso é um problema. O outro problema são aquelas pessoas que passam o tempo todo tentando fundamentar seus argumentos em cima de autores. Então ela está dizendo, não, porque segundo fulano de tal diz tal coisa, segundo fulano de tal diz tal coisa, segundo fulano de tal diz tal coisa. Isso tem dois impactos problemáticos, né? O primeiro é que a pessoa se furta de qualquer espécie de crítica sobre a construção do conceito que está sendo observado. E não é porque o conceito está sendo bem construído que ele não tenha que passar pelas críticas. Aliás, pelo contrário, a gente sabe que um conceito é bom quando ele sobrevive a críticas, mais do que ele repassa. Isso é muito do método científico e do princípio de como as coisas são feitas na ciência e particularmente no meio acadêmico, né? Que são coisas um pouquinho distintas em algumas concepções aí, o meio acadêmico e o espírito científico como natureza. Então a primeira coisa é essa, né? As pessoas que simplesmente citam fontes e não pensam na validade dos argumentos, elas estão melhores porque pelo menos elas estão citando fontes de pessoas e muitas vezes elas citam fontes boas, às vezes elas citam fontes ruins e aí elas estão no mesmo balaio de, para piorar, além de eu estar dando opinião, eu estou dando uma opinião que nem é minha, né? Mas mesmo que elas estejam citando boas fontes, elas nem sempre constroem a coisa do jeito mais adequado. No outro extremo, a opinião. O que tem no meio do caminho? No meio do caminho tem o trabalho que eu estou fazendo aqui, trabalho que outras pessoas estão fazendo em outros lugares. E que eu acho que é importante clarificar uma coisa que às vezes não fica claro. Às vezes a gente vê as pessoas falando e dá a impressão de que elas estão falando aquilo porque elas concluíram aquilo, elas criaram aquilo. Praticamente nada que está no meu canal é uma criação intelectual minha. Ela é uma criação intelectual no sentido de que eu construí um formato. Mas tudo que eu estou falando com base em referenciação teórica adequada. E já falaremos sobre adequada em breve. Mas imagina que chato seria e que difícil de entender seria se eu ficasse assim, não, porque o Rogers disse não sei o quê, e aí o Maslow disse não sei o quê, e aí se a gente juntar a palavra tal com a palavra tal, a gente poderia concluir que
Academicamente a gente até faz isso, tá? No meio acadêmico isso é parte do trabalho, até para ter uma fundamentação ainda mais livre de interpretações e livre de concordâncias e discordâncias. Mas fora do meio acadêmico isso é muito chato. E mesmo numa sala de aula, né, quando eu falo meio acadêmico, numa sala de aula de graduação, eu quase nunca cito diretamente uma fonte bibliográfica que não seja para algo que realmente seja necessário para aquela disciplina. Eu preciso entender essa origem, essa fonte, essa pessoa. Quando não, eu estou basicamente falando de ideias, eu estou basicamente debatendo ideias. E se a gente não toma esse cuidado, dá a entender que as ideias que eu estou debatendo são minhas, porque elas parecem apropriadas. E obviamente estou falando de mim, mas isso vale para muitos professores em muitas áreas, academicamente ou não, né? Muita gente que ensina muitas coisas diferentes aqui no YouTube mesmo, tem mais fundamentação ou menos fundamentação, mas não necessariamente precisa ficar o tempo todo mostrando elas, porque a coisa ia ficar quadradinha e ia ficar de difícil entendimento. Então, o trabalho de um professor é o trabalho de pegar um conjunto de ideias complexas e traduzi-lo de uma forma mais palatável para que as pessoas possam entender. Esse é o trabalho. E claro que existe um limite de quão palatável as coisas podem ser, porque tem conceitos que são mais difíceis mesmo. Então, às vezes, mesmo que uma aula fale, putz, mas esse negócio é difícil, será que não dá para fazer mais fácil? Às vezes dá, às vezes não dá. Mas é essa a ideia. Então, meio que o que eu queria falar com vocês era sobre isso, de como referenciação bibliográfica é estritamente necessária, mas ela não precisa ficar sendo explícita o tempo todo. E aí eu preciso falar uma coisa sobre referenciação bibliográfica. Existem livros, e aí tecnicamente, se você pegar até na origem da palavra e no significado, qualquer vez que eu esteja citando um livro, eu estou citando referenciação bibliográfica. Mas há livros e livros. Uma das coisas que eu tomo o máximo de cuidado em fundamentar minhas teorias, e aí não só aqui no canal, e não só em sala de aula, mas até mesmo no consultório, é fundamentar as minhas teorias em bases teóricas adequadas. Então, falar sobre um princípio terapêutico, um princípio da mente humana, um princípio da nossa natureza, da nossa psique humana, eu não vou falar senão em função das teorias da psicologia, porque não faz sentido pensar que o pessoal que está há 120 anos estudando isso não saiba o que está falando. Então, isso nunca vai ser referenciado de forma diferente disso. Se vocês separarem, eu estou sistematicamente e eventualmente até explicitamente citando Rogers, citando Freud, citando Maslow, citando Skinner, citando Fritz Perls, pessoas do meio acadêmico que estão ligadas a essas coisas e a essas ideias. Pessoas e ideias que têm uma fundamentação teórica maior do que a mera fundamentação teórica inadequada de um livro. Porque para escrever um livro, meio qualquer um senta, põe um monte de palavras no papel e o livro sai. Não tem valor só porque foram palavras agrupadas num papel. Óbvio que dá um trabalho, óbvio que tem um esforço, às vezes é um esforço de uma vida inteira, mas isso não quer dizer que aquelas ideias tenham valor. E a gente pode perceber isso se você lê aquelas ideias e elas forem pouco congruentes com tudo aquilo que a gente já sabe, tudo aquilo que se consolida e que se consensua sobre algo. Eu vou dar um exemplo que eu gostaria muito que fosse meramente hipotético, mas infelizmente não é. Tem autores, e aí falando especificamente de terapia, tem autores dessas técnicas terapêuticas mais contemporâneas e alternativas e tal, que falam coisas terríveis como a sua vibração determina o que acontece com você. E isso faz automaticamente coisas como o abuso sexual ser culpa da vítima, porque afinal de contas, se é a minha vibração que determina o que acontece comigo, se eu não estivesse vibrando numa vibração que fosse concordante com a noção de um estupro ou de um abuso, isso não teria acontecido comigo. Isso é muito, muito perigoso e muito, muito traumático até para as pessoas que escutam. Repara que por trás disso, o próprio conceito de vibração é um conceito muito mal definido, muito incongruente, né? Às vezes até tentam colocar como se fosse algo da física, mas o que a física diz sobre vibração não tem nada a ver com o que essas pessoas estão dizendo. É isso que a gente vai chamar, inclusive, de pseudociência, né? Então, a referenciação bibliográfica não basta existir escrito num livro para ter valor, é isso que eu quero dizer. As coisas têm que estar escritas bibliograficamente e terem uma fundamentação adequada para a gente poder ter mais convicção sobre elas. E o que seria a fundamentação adequada? A gente
não sabe uma resposta para essa pergunta. Eu sou da área da filosofia, né? Então na filosofia essas perguntas estão em aberto e perseguem sendo discutidas e tal. Mas a gente tem uma boa heurística, uma boa forma de encarar essa solução até agora. A melhor solução que a gente encontrou até agora é uma solução muito melhor do que as outras, que é a seguinte: como é que se publica academicamente? Você escreve um livro, você escreve um texto, você escreve um artigo, né, que são normalmente os formatos que... O formato mais comum é o formato de artigos, não é o formato de livros, né? E esse artigo vai para um monte de pessoas falarem mal dele, criticarem. E mais do que isso, um bom pesquisador, um bom cientista, ele vai ter uma ideia e aí ele vai passar uma boa parte do tempo tentando fazer com que aquela ideia esteja errada. Ele vai, de todas as formas, tentar quebrar aquela ideia. Não sei se é óbvio para todo mundo, mas é notório que quanto mais gente criticando uma ideia e ainda assim, ou tentando fazer com que aquela ideia esteja errada e ainda assim não conseguindo, maior a chance de que aquela ideia esteja certa. Isso não quer dizer que a ideia esteja certa, quer dizer só que a chance é maior. E aí por isso a gente pode colocar essa ideia num patamar superior a outras ideias que não passaram por esse crivo. Repare que muitas vezes, e isso é muito comum nas pseudociências em geral, o pessoal quando vai demonstrar que aquilo está correto, eles demonstram, entre muitas aspas, com exemplos positivos. E exemplos positivos não querem dizer muita coisa. Exemplos positivos acontecem em qualquer situação. Tem gente que fez tudo de errado e por um acaso deu certo. Uma das coisas que eu brinco muito com o Renan Moura, que é um hipnólogo que já participou aqui no canal, eu já participei do canal dele algumas vezes e a gente discutiu inclusive sobre marketing, sobre posicionamento de mercado. Ele é um cara que entende muito de marketing, muito mais que eu. E ele, quando a gente foi discutir sobre isso, uma das coisas que a gente chamou a atenção é que assim, eu não fiz várias coisas que ele fala para iniciantes fazerem. E ele vai falar, se você fizer isso, tá certo. Eu não fiz nada daquilo. E comigo deu certo também. E pensar nisso não quer dizer que eu possa dizer, então o meu jeito de eu fazer tem tanto peso quanto o jeito dele. Claramente não. O jeito dele de fazer é muito melhor do que o meu. Eu apenas sou uma pessoa que por um acaso deu certo, uma referência positiva. O cara que vem e diz assim pra mim, não, mas essa técnica funciona, sabe por quê? Porque a pessoa veio aqui e ela tinha um problema com o pai dela e ela passou pela técnica tal e essa técnica fez com que o pai dela ficasse melhor com ela e o pai dela voltasse a conversar. Que bom pra essa pessoa! E isso é uma coisa muito importante para a terapia em geral, quer dizer, para o cliente da terapia, para você que está vendo esse vídeo, você passou por uma experiência terapêutica complementar, esquisita, tal, não sei o quê, mas aquilo fez sentido para sua vida melhorou, cara, fica com ela. Não tem nada de errado com isso, nada mesmo. Mas a gente, como terapeutas, dizer que a coisa funciona só por causa dos exemplos positivos é muito, muito, muito perigoso. E em muitos meios, eu muitas vezes abro uma exceção e falo que na hipnose isso é menos, mas na hipnose infelizmente não é, tem muita gente falando assim e é um perigo. Tem um monte de gente falando coisas absurdas do tipo, sei lá, exemplos extremos, hipnose cura hepatite. Por quê? Porque tem um caso de um cara que tinha sintomas emocionais que se manifestou como hepatite, e aí os sintomas emocionais ajudaram a hepatite a regredir e tal. Isso não tem nada a ver com o processo de cura. Isso tem a ver com um caso anedótico que aconteceu, uma evidência que aconteceu lá. Isso não quer dizer que sistematicamente pode fazer e o cara pode te vender um protocolo. Não, vem cá no meu consultório que você vai passar por um processo de regressão, normalmente é regressão dessa galera, e a tua hepatite está livre da hepatite para sempre. Isso não faz muito sentido. Pode acontecer, mas é um caso anedótico. Como um todo, a referenciação bibliográfica tem esse peso, né? Então, quanto mais acadêmica for sua referenciação bibliográfica, melhor. Agora, uma das coisas que eu queria até deixar claro para as pessoas, eu tenho a liberdade de falar isso com os meus alunos em sala de aula. Aliás, isso surgiu numa conversa com alunos em sala de aula, que eles me perguntaram, não, mas é porque você acredita que tal coisa. Eu falei, não acredito nisso não, eu falei porque tem referenciação bibliográfica para isso. E aí eu me lembrei, eu falei, puxa, com os meus alunos eu tenho muito tempo para falar isso, aqui no YouTube eu tenho muito menos. Então você está vendo esse vídeo, se você viu outros vídeos do canal, se você chegou aqui agora, bem-vindo ao canal Hipnoetos, recomendo que você assista outros vídeos do canal. Mas entenda que mesmo que eu não tenha citado, as referenciações bibliográficas estão todas lá. E aí até oportunamente, nos comentários, às vezes eu já cheguei uma vez a responder um comentário colocando uma referenciação bibliográfica adequada. Eu já fiz vídeos indicando livros para a gente falar sobre diferentes aspectos, até mesmo livros sobre hipnose, que são livros que têm, tirando os livros do Milton Erickson, tem muito menos
estrutura acadêmica, né? Sei lá, os livros do Milton Erickson e o livro do Alberto, que meio por vício da academia, ele acabou deixando o livro com uma cara bem acadêmica. Mas eles são congruentes com toda a literatura psicológica que a gente abordou, e por isso eu achei que eram livros recomendáveis e achei que eram livros importantes de serem falados. E aproveita que você está aqui, se essa mensagem foi útil para você, ativa aqui o joinha, se inscreve no canal, acompanhe os outros vídeos, e ao olhar os outros vídeos, perceba isso. Isso não me faz certo, e é muito importante que eu tenha o direito de estar errado, inclusive de ter me equivocado, de não ter feito alguma coisa direito. Então, busque as fontes. Só tomem cuidado para não buscar fontes que se baseiam apenas em casos anedóticos e travestem-se de ciência, de física quântica, de todas essas esquisitices, para traduzir uma mensagem que seja equivocada em relação àquilo que a gente sabe sobre saúde mental e sobre a mente humana. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like. Se quer ter mais informações sobre como você pode melhorar a sua vida, aprender mais sobre a sua mente, como você pode ter uma vida mais congruente, se inscreve no canal, me acompanha nas outras mídias sociais. Um grande abraço e até mais!